Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Eu sou Thaís Rocha. Maria Sapatão, sapatão, sapatão. E eu sou Jéssica Pereira. Eu sou o Sapatão e vou falar do que eu gosto. Prequito, prequito. E esse é o De Papo no Brejo. Por meio desses versos, guiados por um lugar de fala, contaremos a história de um evento feito por sapas, construído por muitas mãos e através de muita reflexão, encontro lesbo-feminista de Abya-Yala. Compreendendo o lesbofeminismo como identidade política, lésbicas do Caribe e da América Latina questionam a heteronorma e a feminilidade compulsória de forma crítica e analítica. Abya-Yala é um termo da luta anticolonial, que resgata na palavra uma denominação ancestral para o continente latino-americano que há mais de 500 anos é vítima da colonialidade global. Em 1987, se realiza no México o primeiro evento. Em seguida é a Costa Rica, que dá prosseguimento. E assim foram 10 edições, nas quais grandes embates e contradições levaram a um grande amadurecimento. E assim o encontro hoje se torna uma grande referência para lesbofeministas de Latinoamérica, Caribe e adjacências, pautando lesbianidades, transfobia, racismo, militarização e o aprofundamento do capitalismo, e construindo tradição de resistência. E hoje, para falar desse encontro super potente, trazer aí duas convidadas sapatões maravilhosas, Anne Gonzala. Eu sou sapatão. E Ângela Donini. Para iniciar, queria que vocês contassem um pouco da história do encontro, como foi que ele surgiu, qual o objetivo dele, qual a abrangência que tem, né? Quem participa desse encontro e de que maneira que ele é organizado. Posso contar uma parte, né? Porque também não acompanhei as histórias dos encontros desde a sua origem. Na memória do encontro, que foi o último, que foi na Colômbia, existe ali um resgate que foi bastante interessante, né? Que esse trabalho que foi feito no 10º encontro, ele possibilitou esse percurso pela história dos outros encontros. E isso é interessante, tanto como resgate, também como problematização, talvez, dos pontos em que as coisas tenham ficado muito centrais, tenham ficado nas bordas, né? Então, acho que é útil por esses dois movimentos. Y ahí, así, el primer encuentro le aconteció en 1987 no México. El primer encuentro se realizó en 1987, donde se abordaron dos problemáticas fundamentales: la necesidad de separatismo con la izquierda y el movimiento gay, que reproducían esquemas, modelos patriarcales y misóginos, y la necesidad de fortalecer un lesbianismo político a partir de entender la heterosexualidad como una cuestión política que atraviesa todos los órdenes de la vida. Depois aconteceram encontros, o espaçamento ele teve variações, ele não manteve essa perspectiva de a cada 2 anos, como muitas vezes é o desejo, né? Ele percorreu Costa Rica, Porto Rico, Argentina, Brasil. Em Brasil teve encontro em 99, aí México em 2004, Chile 2007, Guatemala 2010, Bolívia 2012 e a Colômbia 2014. No geral, assim, os debates que têm sido abordados nos encontros, eu sinto, assim, né, pelo que eu pude participar e pelo que eu pude ler também, que tem uma questão central que é a conjuntura, é tentar olhar, né, para as questões, para as tensões do campo feminista e do lésbico feminista em relação às conjunturas. E aí eu acho que também isso acaba influenciando muito como que a organização se propõe a centralizar algumas questões, né? Se a gente pensar, por exemplo, no caso da Colômbia, teve 3 eixos que foram eixos centrais de debate, que tinha a ver com as questões das políticas neoliberais e neocoloniais e o regime heterossexual, né? O racismo e o regime heterossexual,
militarismo, regime hétero e práticas de resistência. Então, quando elas decidiram colocar esses 3 subeixos como centrais, evidentemente que essas questões, né, do neocolonialismo, do militarismo e a questão do racismo, elas se tornaram mais centrais, né? Diferente, por exemplo, do encontro da Guatemala. As questões não estavam tão organizadas dessa maneira, né? Foi um primeiro encontro, né? E eu acompanhei, assim, várias questões que foram tensas, como todas que estavam ali acompanharam, né? No sentido de que havia uma estrutura de um encontro mais no formato de mesas expositivas, então também as lideranças, elas estavam muito mais... Existia uma hierarquia maior, digamos. Eu acho que o encontro, ele foi caminhando ao longo dos tempos para uma coisa cada vez menos institucional, embora seja um encontro autônomo, embora seja um encontro que convoque quem se sentir convocada, eu tenho uma impressão de que, ao longo do tempo, ele foi ficando menos hierárquico e menos institucionalizado. E aí eu vejo que na Colômbia a participação ela estava já num lugar um pouco distinto do que as trajetórias iniciais marcaram, embora eu também não conheça a trajetória mais do início mesmo, né? E eu acho que uma questão importante do encontro ele acontecer, eu tenho a impressão, né, é uma impressão a partir da experiência de vida minha, mas a partir da necessidade, né, de haver um encontro lésbico para além dos espaços de debate dos encontros feministas de América Latina e Caribe. Isso fica evidente porque a pauta dos encontros feministas, eles acabam operando numa centralidade de uma discussão muito focada na questão da igualdade de gênero, enfim. E todas as demandas e todas as necessidades e todo o mundo lésbico, historicamente, ele acaba sendo invisibilizado, né? E eu estive no último encontro que foi no Uruguai, e fato, é constatável isso a programação inteira. Eu acho que tinham 3 atividades lésbicas, e era uma programação gigantesca. Essa vontade, essa necessidade de que as coisas caminhem a partir dessa mirada mais para as nossas experiências, para as nossas existências, para os percursos, para as necessidades, para a construção de políticas relacionadas com as narrativas lésbicas, eu acho que é a questão central de por que os encontros eles começam a acontecer. E vem, de fato, né, daquela problematização dos anos 80, de várias ativistas negras lésbicas que já vinham colocando a não suficiência desse feminismo hegemônico para manejar e trazer as pautas, né? Então, quando isso vai se convertendo efetivamente na experiência prática dos encontros, eu acho que é quando começa a acontecer o encontro lésbico feminista. Por outro lado, a questão do racismo, por exemplo, eu percebi na Guatemala, ela estava bastante invisibilizada. Houve até um ato, uma manifestação, uma mobilização lá no encontro. O encontro da Colômbia já se tornou um dos eixos centrais. Como é que vocês avaliam qual é o impacto do encontro lésbico-feminista nos movimentos de lésbicas, de mulheres bissexuais, como um todo, na América Latina? Eu acho que tem um impacto muito poderoso, né? No sentido de que há uma conexão muito forte entre todas. O encontro em Colômbia foi o primeiro encontro que eu fui e do qual eu tive notícia na prática, chegando lá, porque até chegar lá eu não tinha ideia do que era estar em um encontro realmente lésbico. Eu só cheguei porque houve uma bolsa para ativistas lésbicas, que fossem artistas, fossem negras ou indígenas. Para mim isso já foi realmente um espanto, né? A questão da raça, hoje já é uma coisa mais comum, né? Todas as organizações trazendo essa proposta, né, de inclusão, mas, né, em 2014 não era algo comum de ver organizações pensando em raça como uma demanda mesmo social, de que pessoas pretas não estão em todos os lugares porque não tem condição de pagar por uma passagem de avião, como se auto-manter um espaço. Foi algo que para mim me chocou de ver que há essa possibilidade. Então eu cheguei através disso, de uma política realmente de inclusão, né? Porque quando você permite o acesso de uma pessoa a um espaço, a um lugar, a um outro país, você está permitindo que ela fale, né? Que sua voz seja escutada para além da sua condição social. Não era uma elite falando sobre algo, eram pessoas de diversas localidades, diversos lugares, trazendo também sua perspectiva.
e eu vinha com toda essa bagagem assim de solidão mesmo dentro do movimento lésbico. De repente o tema que é um dos eixos centrais, porque foi o racismo e o antimilitarismo, né, que eu nem entendia isso enquanto pauta lésbica, mas fiquei, uau, então a gente pode estar pensando sobre o mundo. Então, para mim foi muito importante ver como lésbicas estavam articulando, né, sobre os governos, sobre a própria militarização. Eu só fui me dar conta do quanto nós, né, aqui da periferia, que crescemos com a presença da polícia sendo o único braço do Estado, entender que isso já é militarização, a gente se acostumar com isso e não se dar conta de que a gente vive em um Estado extremamente militarizado, com abuso da polícia, dos corpos que eles matam, e que inclusive eu me acostumei com a ideia de preto morrer, né? Quais são os frutos na prática, né? Para além dessa integração, acarreta muitas experiências que a gente que participa acaba trazendo, né, desses encontros para os coletivos e para os movimentos que a gente faz parte, retornar desses encontros com uma outra perspectiva. Existe algum direcionamento, se existem encaminhamentos de pautas coletivas que acabam se sobressaindo dentro do encontro como um todo, desses frutos, né, de criação de redes de mulheres lésbicas e de mulheres feministas, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né? Porque esse encontro repercute. Como a Anne estava dizendo, essa questão transformadora da vida, ela é fenomenal, assim, e de ter esse espaço para olhar para os nossos processos enquanto Latinoamérica e Caribe, enfim, é impressionante, assim, essa questão do militarismo, por exemplo, ela estava já atravessando todos os espaços da vida no Brasil, todos, né? Tinha todo o processo da Copa, das Olimpíadas, mas já vinha em curso também de outras maneiras. Já há muito tempo, no caso do Rio, por exemplo, a questão das UPPs, no lidar com a vida cotidiana, né, dos espaços comunitários, não mais por meio das mobilizações comunitárias, mas sim por meio da militarização. Mas isso eu não sentia, por exemplo, que era uma questão e uma urgência, embora nas manifestações tenha sido, né, em relação à Copa, que o Brasil vivenciou isso, então isso centralizou, talvez, né, o debate, mas uns espaços para você passar um tempo se dedicando a, inclusive, mexer com mapas, olhando para isso, pensando na militarização do território, pensando como que a vida, então, a vida lésbica vai se agenciar, os nossos afetos, as nossas famílias ou as pessoas das comunidades vão manejar esses efeitos, e como outros que foram conversados também lá no encontro, né, a questão das monoculturas e os impactos nas comunidades. Então, essa dimensão, ela é muito transformadora, porque você está sentado ali com mais de 200, mais de 300 sapatonas, né, com experiências muito distintas, tentando elaborar isso que está atravessando a vida. Então, essa elaboração no coletivo, ela dá para, eu acho que ela dá para a vida assim, uma hipersustentação, de também a gente conseguir colocar isso na nossa vivência cotidiana. Nos encontros em si, formalmente, tem sempre plenárias, né, para cada uma das proposições dos eixos, tem longas plenárias. Na Guatemala teve uma plenária que eu acho que ela durou mais 6 horas. As plenárias também se concentram muitas vezes eu vejo que existem tentativas de manutenção, né, de certas visões, e de muita resistência a que algumas pautas elas se convertam em centrais, né, eu vejo, por exemplo, como a questão toda racial teve esse percurso, até que de fato ela teve numa centralidade maior na Colômbia. E a questão trans, por exemplo, é uma questão que sempre foi muito complexa, os embates foram muito fortes. Eu acho que para a minha vida, por exemplo, e para os círculos que eu convivo, os lugares que eu trabalho, que eu atuo, o fato de ter estado nesses encontros me transformou radicalmente. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com as questões descoloniais, dando aula na universidade, há muito tempo. Agora, hoje em dia, é uma questão que tem sido bastante presente nos espaços acadêmicos, mas eu comecei a partir desse encontro com Gildergues, com Oti, conhecê-las, de ver que esses pensamentos eles estavam já sendo sistematizados por essas pessoas a partir da experiência vivida, da experiência lésbica, feminista,
vivenciada nos espaços, que é diferente da gente ler um livro e transpor esse livro para uma sala de aula de uma maneira fria, de uma maneira arrogante, elitista. Para mim tem sido uma transformação na vida radical, assim, e que ela transbordou totalmente para os espaços que eu convivo. Antes de ir para o encontro, eu não me afirmava enquanto artista, nem imaginava como é possível viver, né, de arte, uma arte que fala sobre amor entre mulheres negras. Então, eram duas coisas muito limitadas para pessoas muito limitadas. Quando eu consegui chegar lá, foi quando eu percebi que talvez o que eu trouxesse fosse uma coisa que tivesse também um lugar no mundo, né? Fosse uma coisa não somente importante para mim, poder falar sobre os afetos de pessoas, né, não brancas, como saber que tinha outras pessoas que se sentiam identificadas com isso. Então, a partir de ter sentido que algo que eu fazia também era uma forma política de demonstração, de entender a arte enquanto política, principalmente porque foi um encontro muito artístico, né, em que muitas das propostas tinha que ser explicada de forma artística, o que tornou o encontro menos pesado do que foi, já que era um encontro que estava fazendo história em tornar o eixo principal, né, de uma história, né, que é sobre lésbicas, em algo que também que não é sobre exatamente sexualidade, gênero e sexualidade, mas sobre raça. Claro que houve muita gente que foi contra porque não entendia a importância de trazer esse tema para os debates, não somente entre pessoas negras, indígenas, né, pessoas racializadas, mas pessoas brancas também, né, principalmente porque a gente estava começando a se entender enquanto Abya-Yala, né, enquanto pessoas, e todos nós temos uma história e ancestralidade em comum, né, fazemos parte de uma história e ninguém surgiu do agora, ninguém surgiu do nada. Então é muito pesado, assim, que pra gente, enquanto pessoas negras, falar sobre racismo, e principalmente sobre racismo nas relações entre lésbicas, né, enquanto espelho dessa sociedade que a gente vive, fosse uma coisa exatamente necessária, mas não era o que parecia. Houve muita resistência, muita gente entendeu isso enquanto elas querem dividir o movimento e não entenderam a importância da gente mexer em algumas feridas para conseguir achar uma cura em comum. E foi essa a tentativa mesmo de vamos curar essas feridas, vamos curar nossas relações. Foram entendidas enquanto elas querem separar, elas querem desfocar o tema. Eu vim para esse encontro para falar sobre buceta, eu vim para esse encontro para falar sobre minha experiência enquanto lésbica. Até mesmo porque ainda está sendo um debate, né? As pessoas brancas entenderem isso enquanto cor também. Não cor, se tratando de paleta de cores, mas enquanto identidade. Isso foi, na real, o que me aproximou de Ângela, né, de Ju, né, das meninas que estiveram lá e que estavam também desse lado, porque no final desse encontro o encontro já estava completamente dividido no final. Entre as mulheres brancas que estavam bufando, né, de raiva, porque não admitiam que o tema principal tenha sido sobre racismo, né? E toda vez que elas faziam um movimento de mostrar o quanto antirracista eram, né? Elas traziam uma experiência muito white savior, onde eu estava lá e salvei, e que não cabia mais. Que não cabia, que havia uma equipe muito bem preparada, assim, em termos raciais, não ficar mais nesse ritual de passar pano, de deixar passar, e de ser mais decisiva nas coisas que realmente queria, né? Pensando no contexto atual, com o avanço, né, dos fundamentalismos e dos governos de direita, com a crise que a gente tem, por exemplo, na Venezuela e hoje aqui no Brasil, e com o contexto de pandemia, né, sabendo a quem isso afeta mais diretamente, economicamente e na questão de saúde. Como que vocês veem a configuração do próximo encontro, né, que a gente estava cogitando e se articulando para que fosse aqui no Brasil? Se, de alguma maneira, o contexto atual pode impactar nesse encontro e na configuração dele, né, nos sujeitos que vão poder estar presentes, contando com todo esse impacto que a gente tem na vida, por exemplo, das mulheres negras periféricas. Eu acho que essa conjuntura, ela, por um lado, ela coloca impossibilidades no sentido até da mobilidade, da busca de recursos,
da questão da segurança mesmo, né, de como construir uma equipe de segurança atenta a inúmeros aspectos, porque não é só o acontecimento, o encontro, mas a gente tem que pensar em todas as camadas, isso que você falou, né, as mulheres negras periféricas, todas as camadas que envolvem um deslocamento e as implicações em relação a esse gesto de estar no encontro, a segurança dela toda está conectada a isso, não é apenas chegar no encontro e sair do encontro, é a vida como um todo, né? Então essas questões precisam ser pensadas. Por outro lado, eu acho que também nesses momentos são momentos em que processos como esse fortalecem muito e eles acabam ecoando assim as vozes que vêm, que essas dinâmicas, né, tão fascistas, tão contra a vida, elas estão aí para justamente tentar silenciar um processo de construção que vem sendo de luta, né, de muito tempo. Processos como esse dão impulso, porque eles também não podem dar tanta coisa, porque em si acaba sendo um encontro. Por mais elaborações que nós tenhamos e vontade de mudar o mundo, é um encontro. Então, a gente tem que pensar assim, dentro do contorno do que é um encontro, o que é possível mover. E nesse momento, quando a vida está sob ameaça, obviamente que as vidas, né, de mulheres negras periféricas estão sob ameaça o tempo todo. E agora, com esses novos elementos, a ameaça intensifica. Como que esses processos eles podem ser justamente de acolhimento, de pensar junto, como assim essa coisa, a gente estava lá com mapas, olhando para os processos de militarização de Latinoamérica e tentando elaborar e pensar resistências. Em relação ao recurso, acho que, de todo modo, recursos governamentais no Brasil não seriam fáceis nesses tempos todos. O desafio é conseguir mobilizar, mas garantir o acesso é a partir realmente de ações que elas estejam focadas na garantir o acesso. As bolsas para chegada, elas têm que estar direcionadas, elas têm que contemplar as regiões, elas têm que contemplar indígenas, e isso precisa ser uma posição política, e que as pessoas que queiram ir, que tenham condições de pagar, que talvez elas paguem também uma parte do deslocamento de outras. Tem que haver uma ação que esteja implicada nessa transformação. Porque senão, o que eu temo, assim, é que os grupos, eles acabem fazendo os encontros que se quer, por meio de pautas que se quer, e que bloqueie de novo tudo isso que vem sendo construído, né? Nas plenárias lá na Colômbia, algumas vozes tentavam sobrepor, porque tem essa ideia de que a pauta lésbica ela é única, ela está desconectada de todas as outras. E isso é impossível de se pensar. Não tem como pensar nisso. Isso mais me parece uma teoria importada da Europa de construção de uma identidade isolada que acaba protegendo um grupo de pessoas de simplesmente estarem ali para desfrutar, talvez, de momentos de se voltar para uma mesma questão que é puramente identitária específica, assim, né, de ser lésbica. O que eu vejo é que talvez a gente tenha que pensar que algumas coisas mudaram, justamente porque essa questão da institucionalização, ela vem se quebrando, o que é ótimo. Algumas instituições que supostamente detinham o poder de falar sobre lésbicas, com lésbicas, para lésbicas, isso foi se quebrando ao longo dos últimos anos, porque existe também todo um outro jeito de fazer ativismo, como as tamboras, por exemplo, como o trabalho da Anne, como, enfim, articulações que vêm acontecendo de outras maneiras, né, que vem reposicionando um outro jeito de pensar o ativismo. O ativismo agora não é mais uma rede brasileira de lésbicas, ou uma ONG que veio de uma história lá dos anos 90, sei lá. É um outro jeito. Então, pensar fazer encontro que tenha essa pluriversidade, assim, que seja tão plural e que venha a partir das manas mesmo, que possam estar falando, vamos embora, então, fazer juntos, sem ser a partir de lideranças específicas de instituições, é um jeito que precisa ser considerado para o encontro acontecer. Eu queria falar uma coisa que assim, me transformou também de um jeito muito mais profundo, que também tem a ver com
Eu consegui olhar para os meus próprios fantasmas de medos e inseguranças e vulnerabilidades em relação a muitas coisas, assim, do mundo sapatão. Os encontros também contribuíram muito, assim, para isso. É uma dimensão muito, assim, difícil de a gente até colocar ela em visibilidade, né? Colocar palavras, enfim. A partir de estar nos encontros, de poder trocar e encontrar algumas pessoas que eu encontrei e que eu aprofundei a relação, me reposicionei na vida assim de maneiras incríveis. Realmente contribuiu para meu refazimento de algumas dores e coisas difíceis. Enfim, me encontrar também, sabe? Saber que existe muitas iguais a mim e que minha arte ela pode não ser interessante para algumas pessoas, mas que para outras vai ser importante porque é a forma de se ver, né? Imagino que vocês, enquanto tambores de safos, sabem do que eu estou falando, sobre uma arte que tem identidade, sobre o quanto é importante para outras mulheres quando a gente faz uma música, né? Faz uma arte, algo que toque a pessoa saiba que aquilo está falando com ela, está falando diretamente sobre quem ela é e refletindo sobre a importância de trazer esses assuntos, sobre a importância da gente se encontrar, conhecer outras vozes, outras narrativas, o quanto a multiplicidade, né, é algo saudável e eu quero que isso só cresça, sabe? Porque quanto mais a gente reconhecer nossas diferenças e aceitar outras diferenças, outras narrativas, outras vozes, a ideia é que as coisas ficam mais fortes, que o que a gente esteja plantando hoje seja colhido pela próxima e a próxima geração. Esse episódio usa o áudio de Shakira Reis, Batucada Tremenda Revoltosa, Dani Bond e Valesca Popozuda. A produção e o roteiro é de Thaís Rocha e Jéssica Pereira, e a edição de som é de Flávia Soledade.